consiga. Tá. Bem. Então, se vocês tiverem algum problema aí com o som, vocês dão berro, tá? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o processo de extrusão. Tá? Pessoal, o processo de extrusão, na nossa região, é um processo maior processo de conformação, tá? A gente tem uma série de empresas que trabalham com esse processo aqui. Pode estar. Por exemplo, uma delas é a Alumasa. A Alumasa trabalha com uma parte de extrusão. Vocês viram lá o Marcelino falando, né? Falava sobre extrusão, uma prensa, falando da prensa. É uma prensa extrusora. Eles têm uma prensa extrusora bem legal. E não é só eles, não. Não é só esses caras que não tinha. Nós tínhamos aqui na nossa região também, né? Eu não sei se está funcionando a Perfisud ainda. A Perfisud tinha a Exaf. Tem um pessoal que eu não sei se está trabalhando aqui perto de coisa de Tubarão também. O pessoal fazendo escada, fazendo alguma coisa assim. Tá? Tem mais gente nessa área aqui. Tá? A própria Alcoa, que agora não trabalha, mas ela tinha uma unidade de Tubarão. A Alcoa também, a Alcoa é a parte de alumínios. A Alcoa tinha um extrusor também. Não sei se eles estão trabalhando. Eu acho que eles não estão trabalhando mais lá. Uma parada. Tá? O pessoal que faz... Esse pessoal que fazia ali chapa de fogão, carrinho de mão, escada. Como é que é o nome daquela empresa? Eu sempre me esqueço o nome daquela empresa, até conheço o pessoal lá e tudo. É uma vergonha esquecer o nome do pessoal ali. Mas eu acabo esquecendo. Um dia eu me lembro, pessoal. Então, olha só, é tudo empresa que trabalha, né? Você vê a Alumasa lá fazendo esquadria de alumínio. Né? Eles têm um processo verticalizado. Eles trabalham, então, desde a fusão da liga, né? Eles trabalham a liga, eles trabalham toda a ferramentaria, então as ferramentas que eles precisam, eles não mandam fazer fora, eles fazem tudo em casa. Aí depois daquelas ligas, o que eles cortam, o que eles entregam a janela pronta. Você imagina lá, você tem uma obra, Minha Casa Minha Vida, gigantesca, sabe lá quantas janelas vai lá, e você entregava tudo aquela janela, né? Então, mas assim, é sensacional isso daquilo ali. Tem outras empresas que são muito boas, tá? Muito boas, tá trabalhando. Então, o processo de extrusão é um processo que realmente trabalha com muita força na nossa região. Então, o que é esse tal de processo, né, de extrusão? Ele é diferente do processo de trefilação. Trefilação, vocês se lembram, né? Eu tinha um ferramental aqui, né? Tinha um determinado ângulo aqui de entrada, né? De saída. Aí eu tinha aqui uma ferramenta, né? Tinha uma barra aqui, isso era uma barra redonda. Eu saí aqui com uma barra menor, né? E eu tracionava esse cara. Eu tinha algumas limitações. Como eu estava em tração aqui, a tração, eu não sei se fizeram a parte de materiais 2, vocês viram que nos ensaios de tração, você quando vai ensaiando, chega um determinado, tem uma tal de tensão de ruptura em todo o material. Por quê? Porque à medida que você vai tracionando, você vai alongando, chega um determinado ponto que você cria uma instabilidade, ele rompe. Os materiais são assim. Tá? Então você acaba tendo a tensão de ruptura, então tu teria uma força de ruptura por uma determinada área. A tensão de ruptura do material, se você não sai tração, tu sabe. Se você multiplicar esses dois aqui, você acha a força máxima que você pode estar fazendo.
E fora esse, quer dizer, então te limita mesmo a tua máquina a fazer, podendo fazer 5 vezes mais força, você não consegue. Por quê? Porque é uma limitação do material. Uma limitação do material que você tem. Tá? Mas no processo de extrusão, ele é o contrário. Você força o material. A ideia é forçar o material em cima daquilo ali. Tá? Então, eu tenho aqui, e você imagina que eu tenho uma antepara aqui, né? Eu vou fazer o mesmo conjunto aqui com a saída. Pode ser som representativo, ela não é bem assim, tá? Apesar que eu fiz peças no meu doutorado, eu fiz assim. Você imagina que, então, eu tenho um determinado material aqui. Eu tenho aqui um determinado material aqui. E eu tenho aqui uma unidade, como se fosse um forno ou um sistema aqui que eu consigo travar ele. Então, o conjunto está aqui. Tá? Eu tenho a parede, tem a ferramenta, eu tenho um corpo aqui. Vou pegar um. E aqui eu tenho um pistão hidráulico. E esse pistão hidráulico faz uma força contra a ferramenta. Tá? Se eu faço força contra a ferramenta, a tendência desse material aqui é sair para frente. Tá? Então, ele não tem como vir para essa parede, tá? Porque a parede segura. Ele só tem um lugar para sair, então ele sai para cá. Então esse material sai e uma determinada velocidade para cá. Essa é a ideia. Então, eu tenho esse processo aqui em um passe. Eu faço tudo isso aqui em um passo só. Eu não faço mais do que em outros, no processo de trefilação. Lembra que a gente fez o processo de trefilação? Você tinha multipasses, né? Eu tinha 1, 2, 3, 4 passes. Aqui não, aqui eu tenho um passo só. Tá? E eu vou sair como? Conforme a seção transversal vazada. Conforme esse cara aqui, ó. Dependendo como é a seção transversal dela, é o perfil que sai. Então, se você tiver um perfil de saída redonda, ele vai ser redondo. Se é quadrado, ele vai ser quadrado. Se você compra, por exemplo, alumínio, barra redonda, barra quadrada, que é um chatinho, é chatinho. Mas se você quiser fazer um perfil que vem assim, vai aqui, faz assim, daqui a pouco ele vem, desce, sobe mais uma aleta, desce mais uma aleta, ele vem para cá, daqui a pouco ele cai assim, faz isso, sei lá, faz um perfil completamente doido assim, você faz, ele sai. Tá? Empurra na marra lá, ele vai fazer. Então, essa é a ideia do processo. Eu fazer uma força contra uma ferramenta, a ferramenta força o material a passar somente por ser ofício. E ele vai sair um passo só. Então, eu pego uma barra redonda e eu posso sair um quadrado ou qualquer perfil que você quer. Diferente do processo de trifilação que não dá para fazer isso. Tá? E essa é a ideia. Ó. Então, a seção permanece sempre constante. Por quê? Porque a matriz sempre permanece inalterada. É diferente, por exemplo, do laminador, né? O laminador, ele não... Como você vai fechando o canal, ele vai... Você pode ovalizando tudo mais. Aqui você consegue uma precisão muito melhor.
Por quê? Porque a ferramenta sempre mantém aquela geometria. E se fosse, por exemplo, na trefilação, aqui você tem que ter o material de entrada, você entra no laminado. Então, a tua trefila entra o material laminado. Aqui não. Aqui não. Aqui vai entrar o material, geralmente, material fundido. Ele vem lá da tua refusão, o estado bruto de solidificação que você vai ter. Tá? Para isso aí que eu tinha falado para vocês, então, material comprimido, a passar a ferramenta até achar a seção transversal. E aí, detalhe, né? Avança até a extremidade da matriz e faz o fluido, quer dizer, passar por tudo. Até o final é mais ou menos, né? É bem isso que acontece, tá? Por quê? Olha só, tá aqui a ferramenta. Imagina essa ferramenta reta. Aí tem essa reta aqui também. Aí sai um posso para cá. Aí você tem a sua barra. A sua barra está aqui. E eu vou passar esse cara para lá. Aqui eu tenho um sistema que segura, não deixa a barra ir para o lado. Aqui tem o meu pistão empurrando, quiser não ter como ir para trás. Ele só tem como sair para cá. Quando esse cara chegar aqui, porque quando eu começar a fazer isso, esse material que está aqui, ele começa a fazer o quê? Esse caminho aqui, né? Ele joga nesse fluxo. Então, eu vou falar sobre isso. O centro vai para cá. Bom, eu não tenho como esse material que está aqui na ponta fazer isso para cá e depois isso para lá. Esse caminho aqui é impossível, né? Ele descer e vir para o lado. Você empurrando, ele desce. O vetor de força aqui não desce isso aí. Chega a um determinado ponto que o material não flui. Então, eu não consigo chegar exatamente no final da minha matriz. Ele vem até um pedaço. Ele fica mais ou menos aqui assim. Então, é um limite. Então, aqui, esquematicamente, como é que ele funciona? Então, eu tenho aqui a minha matriz, né? Vou estar aqui, e esse cara empurra. Então, o material que está aqui dentro, ele vai simplesmente vir e jogar para cá. O material no centro, claro. Tem que fazer esse cara aqui. Chega num ponto que ele não vai mais, tá? Tem uns gráficos de força ali que a gente pode estar olhando. Acho que esse aqui é o perfil. Eu posso sair uma engrenagem pronta. Então, se você tem umas engrenagens para fazer bastante coisa de máquina, coisa assim, você pode estar simplesmente fazendo a ferramenta no formato da engrenagem, ela sai, você não precisa de muita precisão. Só que mesmo assim, chegando a determinado ponto, você não consegue mais passar. Ó, esse aqui é um outro elemento, né? Geralmente esse é trocador térmico, né? Vocês lembram da parte térmica? Não, acho que vocês não pegaram essa parte ainda, mas aqui você tem um sistema de aletas, né? O alumínio é muito bom para a condução de calor. Então, se você passar por aqui dentro, a ideia da troca térmica é por essas áreas aqui projetadas. Então, como você tem muita área aqui, um pouco espaço, passar a área ali, você arranca muito calor, né? Então você usa dissipadores de calor, tipo de colmeia, né? Bom, como é que é o equipamento? Ele é praticamente uma prensa hidráulica. Como é uma prensa hidráulica? Ele é assim, ele tem praticamente um conjunto na frente, como se fosse um êmbolo, ligado a um pistãozão monstruoso. Tá? E tudo isso encaminhado, você hidraulicamente faz uma força aqui, pressão, força sobre a área, então a força é gigantesca, a área diminui aqui, né? A pressão continua, então tu imagina a força que vai seguir. Então a tua bomba, ela tem que ter pressão
que seria a força suficiente para estar empurrando, mas ela também tem que ter vazão. Porque se ela não tem vazão, o teu processo fica extremamente demorado. Então, a velocidade, ela dá pela quantidade de óleo que entra ali dentro. Então, você tem que ter um sistema que te dê pressão e te dê vazão, em uma quantidade X. E vocês vão ver lá com o tio Richard que as coisas não são bem por aí. Você precisa realmente de um bom sistema para você conseguir essas duas coisas, né? Então, ela é uma prensa hidráulica. É uma prensa hidráulica. Por isso que ele falou de prensa hidráulica, tá? A ideia é a força se manter constante e a velocidade também, tá? O que acontece? Você imagina o seguinte, termicamente, a gente já viu isso, a parte de temperatura. A temperatura. Bom, existe ganho e existe perda. Quando a gente estava falando sobre lá nos laminadores, a gente ganhava por conformação. E a gente ganhava por atrito. E isso aqui a gente ganha. E a gente perdia por condução, radiação. Eu não tenho convecção porque eu não tenho fluidos aqui. Então, esse cara aqui eu perco por esses dois. Você tem a opção de contato, né? Você tem a temperatura da tua barra, que está ali. Se é uma temperatura ambiente, beleza, mas geralmente você trabalha com temperatura quente. Então, você está trabalhando com 600 graus. Então, todo o teu sistema tem que estar quente, porque o alumínio, geralmente, se trabalha assim com alumínio, perde calor muito rápido. Tá? Então, se você está lá, uma temperatura, usando esse cara, às vezes lá com 550 graus, como você vai? Você pega lá uma barra. Esse cara aqui tem um diâmetro de 6 polegadas. E você reduz esse cara uma barra com um diâmetro, por exemplo, de 3/4, cara, concordo que isso aqui dá uma boa redução. Daqui a pouco tem cara que faz barrinha de meia, mas muitas vezes ele pode fazer 2 barras de meia ao mesmo tempo, né? Meia polegada. Você tem um ganho de temperatura muito grande. E o alumínio, se você passa da temperatura de fusão dele, ele começa a crescer grão pra caramba. Então, tem alguns alumínios que o cara deixa no forno, fazendo ensaios, e você consegue enxergar o tamanho de grão dele. Tão grande que é um monstruoso. Tamanhos de grão grande vai te jogar necessariamente uma resistência mecânica muito baixa. Isso que você vai ter esse problema. Então, eu vou ter que controlar essa temperatura. E ela tem que ser constante. Então, à medida que passa. Então, há uma crescida de temperatura rápida. Tem processos, às vezes, até que você resfria com água para dar uma baixada de temperatura depois, controle térmico. Mas, geralmente, não. Ela saiu a temperatura e vai embora. Eu tenho lá no laboratório uma ferramenta usada para fazer tubo de alumínio, da Alumasa. Eles entregaram para mim lá dentro do laboratório. O que aconteceu? O cara trabalhou com uma temperatura baixa. Ele desconfiou. Por quê? Porque ela literalmente empenou a matriz inteira. Empurrou para dentro. A temperatura está baixa, a máquina tem força, a ferramenta que foi para o espaço. Trincou a ferramenta, deu um cavaco em cima daquilo ali. Então, essa força que é mantida com a temperatura constante exatamente para você controlar a temperatura de saída aqui, né, da tua barra. Essa aqui, por exemplo, é uma foto de uma máquina novinha, né? Sistema novinho, a máquina é novinha. É uma prensa, da nossa, em vez de estar na vertical, é uma prensa horizontal. Tá? Eu acho que eu tenho aqui uns esquemáticos de como é que ela funciona. Por exemplo, esse aqui é um trabalhozinho que está na internet. O pessoal, como é que eles acabam usando, né? Esquematicamente, né? Então ela tem um sistema do forno, né? Ela sai do forno, vai para a máquina,
um sistema empurrador, não. Empurra, ela enche a ferramenta inteira e ela sai, e aí tem esse banco que acaba puxando. Aí. Ela trava o conjunto e ela vai levando para não... Porque se tem um perfil de alumínio todo cheio de detalhe, ela pode empenar, né? Ela vai empenar, né? Ou mais ela pode estar machucando. E pô, essas mesas são gigantes. Se puxar muito rápido, ela alonga. Tá devagar, ela empena inteira. Então a pessoa controla bem isso dali, ó. Quando ela chegou no final da linha, quer dizer, não tem mais como empurrar, ele sai fora do processo, deixa aquela ponta ali. E aí eu tenho uma navalha de corte que corta ela fora. Então eu tiro uma parte do tarugo, esse tarugo sai. Dá para discutir, depois vamos discutir o que além do que sai do material ali. Um dos problemas relacionado a não consigo, por esse processo aqui, extrusão direta, está exatamente até o fim. Como é alumínio, em vez de você usar maçarico, você coloca para cortar uma serra circular. Joga lá e ela parte fora esse troço aí. Então, eu dar os parabéns para o pessoal que fez essa animação do projeto aí, ficou muito bom. Eu acho que eu tenho outra aqui, já que é dentro da empresa mesmo, o pessoal carregando e já extrusando esse conjunto. Esse é o processo. Vocês notaram ali que tem uma emenda, né? Ela forma uma emenda. Dependendo do caso, essa emenda não tem problema nenhum. Por que ela tem uma emenda? Pô, você termina uma barra, você começa outra. Como ele corta uma parte do conjunto ali, nós vamos ver aquela parte do fluxo do material, você tem uma série de impurezas ali. Então, você corta uma parte fora, você entra com outro material de ponta,
Só que você entra com uma impureza nova. Então, pode ter ali, você pode ter óxido, pode ter mais. Então, é um ponto de uma resistência mecânica menor. Mas, se você não tem problema nenhum, por exemplo, é um perfil que não vai ter problema, falar de uma janela, vai prender uma janela do lado ali, uma janela de alumínio. Não estou falando de uma estrutura, um elemento estrutural, mas um elemento estético. Não tem problema. Tá? Isso que define a engenharia. Então, para saber o que é, o que não é. Tá? Bom, praticamente a gente pode ter alguns tipos de extrusão, que é o mais famoso, né? Que é o direto e indireto. O que a gente viu ali a extrusão direta. Extrusão direta. Eu consigo, eu jogo para um lado e ele sai positivo. Existem algumas variantes, né? Como a lateral e a hidrostática. Ó, depois, cada um sobre deles, tá? Então, aqui, esse é o esquemático. Né? Sistema direto, mesmo sentido da força para cá. Sentido de saída do elemento. Lá. Aqui já corre como? Eu vou estar no sentido daqui da força e a saída do material sai para esse sentido aqui. Tem vantagens disso aí. Aqui é um sistema hidrostático, depois para falar com mais carinho. Aí direto, então, você força o cilindro, tá? O cilindro ele é maciço, que é um sistema hidráulico, você empurra contra a matriz e você sai no mesmo sentido da aplicação da força. Tá? Então você empurra esse cara aí. Tá? Você empurra assim. Tá aqui o conjunto, sai lá. Claro que eu não consigo empurrar até o fim. Ó. Eu vou chegar até um determinado tamanho aqui. Ó. Depois disso, tem que cortar fora. Isso aqui é só esquema. Um esquemático. Eu não consigo trabalhar com ele inteiro para lá de cá. Aqui tem um esquema que eu saio 3 conjuntos de uma vez. Por quê? Vamos imaginar uma redução. Quero fazer uma barra redonda aqui. Então, vou colocar uma barra redonda, sei lá, de 1/4. E material de entrada, né, um estrengão de 8 polegadas. Se tu der só um para esse cara aqui, a tua força em cima do conjunto aqui vai ser gigante. E botou velocidade para de cá, aqui vai ser que nem um tiro de espingarda. Vai levar tudo para frente, vai arrebentar com tudo. Né? Então você vai ter que fazer o quê? Você alivia. Tá? Você tem que sair, porque sai só um só. Sai mais, sai vários, sai 3 ou 4 barras. Então você alivia bastante o conjunto. Aqui é um esquema para você fazer tubo, fazer cano. Cara, a matriz de cano ela é bipartida. Ela é assim por dentro. Vou lembrar que esse cara aqui, ele é assim. Ele faz isso aqui e ele faz isso aqui. Vou utilizar só um lado dela, tá? Que ela é simétrica. A outra parte, ela vem assim, ela vem por fora, ela é um sisteminha por fora aqui, ela encaixa aqui. Então, ela é furada, ela é vazada, ela faz isso aqui. Ela meio que tem só um dente aqui. E ela se for olhar esse cara, as costas dela aqui, as costas dela é assim. Ela tem um buraco aqui assim. Ela tem lá um outro, lá, às vezes tem 3 ou 4 buracos, depende do projeto. Ela tem uns buracões aqui. Tá? Para quê? Porque quando o cara encosta o material aqui, o material racha em 3 pedaços e sai por dentro. Tá, mas aí, como é que ele faz? Aí, quando ele chega aqui, né, esse material preenche tudo aqui, e só tem um pequeno orifício para sair. Então, aí ele sai um tubo. A parede externa é dada por essa ferramenta aqui, e a parede interna é dada por esse cara aqui. E detalhe, como esse cara empurra, esse cara empena. Aí você pode ter problema de parede, que é assim que acontece. Tá? Então, se a gente for ver um tubo como esse cara aqui, se ele rachar em 3 pedaços,
ele vai soldar onde? Dentro da ferramenta. Então, ele não deixa de ser um tubo com costura. Você rachou em 3 pedaços e juntou lá dentro de novo, como se fosse uma massa em 3 pedaços. E ela é uma câmara bipartida. Você faz ela em 2 pedaços. Então, a parte de dentro faz a parte interna e a outra parte faz a parte externa. Tá? Por isso que ela é uma força muito grande. Tá? A extrusão reversa, ela já tem um sistema oco. Então ela tem 2 maneiras de ocorrer isso dali. Quer dizer, ela vai contra a movimentação do que você tem. Tá? Então, imagine o seguinte. Você quer trabalhar a fabricação de cartucho. Munição, cartucho. Você quer fazer. Aí você tem a tua matriz assim. Esquemático, tá? Vamos pegar aqui uma. Aqui embaixo eu vou botar uma placa de latão. Se é cartucho, é latão 70-30. São os materiais que mais consegue deformar, cara. Latão 70-30, é latão de cartucho. Aí você tem um pistãozão aqui e eu vou empurrar. Vou fazer força. Bom, esse cara aí só tem um lugar para sair. Ele só tem como subir. Qual a vantagem do processo direto? A força é menor. A força é menor. A força que você utiliza para estar usando é menor. Por quê? Porque tem menos atrito. Porque quando você faz diretamente, você tem que empurrar a barra. A barra caminha junto. Você imagina você está empurrando aquele troço. Deixa eu voltar até a imagem aqui. Ou seja, você está forçando esse cara aqui. Né? Aqui na superfície, eu tenho atrito. E a barra está caminhando junto. Quer dizer, além da força de deslocamento do conjunto aqui, eu tenho. Esse cara aqui faz pressão por todos os lados, né? E até para cá para poder sair. Esse coeficiente de atrito aqui, né? Essa parte de atrito aqui, é um grande responsável então, pela força do cara. O que acontece que esse cara aqui, ele atrita aqui, mas ele escorre para cá, então a força é menor. E parece, a barra fica parada. Existem uns processos que o membro é furado, tá? Ele sai por dentro. Eu vi isso alguma coisa para fazer algum tipo de engrenagem, mas é possível fazer por esse cara aí, tá? Fazer engrenagemzinho por isso daí, tá? Aqui, então, eu tenho esses 2 processos, 2 maneiras, né? Eu mostrei uma daqui e esse aqui é outro que sai por dentro. Você pode fazer uma engrenagemzinha aqui por dentro, né? Porque uma engrenagem, na hora que você empurrar essa engrenagem. Existe um ensaio de atrito, tá? Que ele chama de ensaio de duplo copo. Ensaio de atrito em duplo copo, vou tentar jogar aqui no cantinho, aqui em cima, é mais ou menos assim. Ele é uma barra, ele é uma peça reta. Vou pegar aqui. Eu tenho uma barra. Vou botar aqui dentro aqui. Esse cara aqui. Eu tenho esse cara aqui. E eu tenho, então, aqui um êmbolo na parte de baixo e um êmbolo na parte de cima, no formato. E o de cima desce, uma determinada força. Ele meio que empurra esse cara aqui. Então, ele tem 2 movimentos. Né? O material vai preencher aqui e vai preencher aqui. Tá? Por que pareça,
a tua barrinha sai assim. Às vezes assim, uma área maior que a outra. Essa diferença daqui dá o atrito M, o colombiano, é o caldo superficial. Esse a gente fez um trabalho de mestrado em cima desse dali, só na URGS. A gente fez a nossa máquina ali para fazer esse ensaio. Eu tenho essa ferramenta ali. Na verdade, é a segunda ferramenta. A primeira a gente explodiu no meio. Tá? Para mostrar esse processo, eu vou mostrar, então, o que eles chamam de por impacto. É praticamente o meu processo, só que em vez de estar devagarinho, o cara vem dar uma porrada no material e ele vai, então, essa bolacha vai acabar extrusando e formando um copo gigante, tá? Dá uma olhada aí.